Olá! Hoje vamos fazer uma análise mais a fundo do capítulo 16 do Evangelho de Marcos. A gente começa com uma cena bem forte, né? Maria Madalena, a outra Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Elas vão ao túmulo de Jesus bem cedinho, assim que o sábado acabou. E elas levavam especiarias, a ideia era ungir o corpo dele. Só que no caminho surge aquela preocupação, muito prática. Quem é que vai rolar aquela pedra enorme para a gente entrar? Pois é. E aí, logo que elas chegam, a primeira surpresa. A pedra já tinha sido removida. Não precisaram se preocupar com isso. E dentro do túmulo, outra coisa inesperada. Não era o corpo de Jesus que estava lá, mas sim um jovem, vestido de branco. E a mensagem dele é, assim, muito direta. Olha, Jesus de Nazaré, aquele que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui. E ainda deu a instrução, para elas avisarem os discípulos e Pedro também, que Jesus iria encontrá-los na Galileia, exatamente como ele já tinha prometido antes. É interessante ver a reação delas que o texto descreve, né? Tremor, perplexidade. Elas saem correndo do túmulo e, pelo menos de início, não falam nada para ninguém, por medo. Uma reação bem humana, eu diria, diante de algo tão inexplicável. Mas não deixa de ser um contraste forte com a notícia incrível que elas tinham acabado de receber, concorda? Concordo totalmente. Essa tensão é muito significativa. O túmulo vazio, a mensagem do anjo, tudo isso é apresentado como, digamos, a evidência da ressurreição. E a ordem de ir para a Galiléia funciona como um lembrete da palavra de Jesus, né? Reforça que ele cumpre o que diz, como ele lhes disse. Esse medo inicial delas talvez sirva justamente para mostrar a grandeza do evento. Não foi algo trivial. Foi algo que causou espanto, temor, quase que valida o quão extraordinário era aquilo. E a história continua, né? Com as aparições do próprio Jesus. Primeiro ele aparece para Maria Madalena. Aí ela vai correndo contar para os discípulos, que estavam compreensivelmente de luto, arrasados, só que eles não acreditam nela. Simplesmente não dão crédito. Depois o texto diz que ele apareceu para outros dois que estavam indo para o campo. Eles voltam, contam para os outros e, de novo, a descrença. Parece que essa dificuldade em acreditar é um padrão ali. Exato. E isso levanta uma questão, né? Por que tanta dificuldade em crer, mesmo entre os mais próximos? Eles tinham ouvido as promessas, agora tinham testemunhas oculares. Talvez o choque da crucificação ainda fosse muito forte, sabe? O luto, a dor, ou talvez a própria ideia da ressurreição fosse tão fora da curva, tão contrária à experiência normal, que era difícil de assimilar. Desafiava tudo. É. E a situação meio que escala, né? Até o momento em que Jesus aparece para os 11 mesmo, os apóstolos que restaram, enquanto eles estavam comendo. E a abordagem de Jesus é bem direta. Ele repreende a falta de fé, a teimosia deles por não terem acreditado em quem já o tinha visto ressuscitado. E é nesse clima tenso, depois dessa chamada de atenção, que ele dá a ordem que ficou conhecida como a Grande Comissão. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a toda criatura. Basicamente, espalhar a mensagem dele para todo mundo. É interessante analisar essa comissão. O alcance é universal, né? Toda criatura. E as condições são bem claras no texto. Crer e ser batizado, que é esse rito de identificação com a mensagem, leva à salvação. Não crer, segundo o Evangelho, levaria à condenação. E o texto ainda menciona aqueles sinais que acompanhariam os que crescem: expulsar demônios, falar novas línguas, pegarem serpentes sem se ferir, beber veneno sem morrer, curar enfermos. Esses sinais, no contexto da época, funcionariam como uma espécie de confirmação divina, sabe? Validando a mensagem que eles estavam pregando. Como termina essa narrativa em Marcos? O texto fala da ascensão de Jesus ao céu. Ele parte, é exaltado e se senta à direita de Deus, que é uma posição de máxima honra e autoridade. E os discípulos? Aqueles mesmos que duvidaram. O texto diz que eles saíram e pregaram por toda parte. E o ponto final é que o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que tinham sido prometidos. Parece que a dúvida inicial deu lugar à ação, né? E essa ação foi confirmada. Perfeito. O capítulo 16 traça um arco bem claro. Começa com medo, com incredulidade diante do túmulo vazio.
Aí vem a repreensão de Jesus, que é um chamado forte à fé, e culmina com os discípulos, enfim, aceitando e cumprindo essa missão universal. Eles agem com uma nova convicção que parece ser validada por essas experiências extraordinárias, os sinais. É uma transformação clara da dúvida para a ação comissionada. Fica então essa reflexão, né, sobre essa jornada da hesitação tão humana, da dúvida, do medo, até a fé que se transforma em ação concreta. O que será que possibilita essa mudança tão radical? Superar o medo diante de algo que é tão maior que a gente, tão fora do comum. É algo para se pensar, que vai além da própria narrativa.